A paz do Senhor, vamos continuar aqui no versículo 34, meus irmãos, que Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. O que ele está falando, pessoal? Que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aqui ele está falando, e o servo ele não fica em casa para sempre. Porém, se o filho fica, e se o filho libertar, verdadeiramente sereis livres. O que ele está falando aqui, pessoal? Que o filho tem poder para libertar qualquer um das mãos do valente, porque ele é o mais valente, pessoal. Ele é o mais valente. Ele está falando para eles que eles eram filhos do pecado. Eles diziam que eram filhos de Abraão. Eles falavam que eram filhos de Abraão. Eles morriam afirmando para si mesmos que eram filhos de Abraão e de nada eles se pareciam com Abraão. Eles não tinham características, pessoal, de Abraão em nada. E além de tudo, eles estavam agindo de uma forma mentirosa. Eles estavam querendo mentir diante do próprio Deus. Pessoal, Deus não tem parte com mentira. Eles mentiram, pessoal. Eles já pecaram falando para Deus que eles diziam que eles não eram escravos de ninguém. Pessoal, eles sempre foram escravos. Sempre. Eles foram escravos de Faraó, de Ramsés, pessoal. Eles foram escravos, pessoal, daqueles que eles não repeliram. Pessoal, foram escravos de Nabucodonosor na Babilônia. Pessoal, eles eram servos de Roma. Como é que eles dizem, pessoal, que eles nunca foram escravos? Pessoal, eles eram escravos, sim. Eles sempre foram escravos, pessoal. Não tem como eles mentir diante de Deus. Deus já sabia que eles estavam mentindo, que eles estavam cometendo um pecado, pessoal. Por isso que ele falou aquilo para eles, pessoal. Porque não tem como você subsistir diante de Deus com mentira, pessoal. Não tem como vocês andar diante de Deus com mentira. Eles estavam mentindo para Jesus, porque eles sempre foram escravos, pessoal. Vira e mexe, eles estavam sendo levados cativos. Eles estavam sobre o cativeiro romano. Eles estavam servindo a Roma, pessoal. Roma tinha um poder maior do que eles. Roma dominou eles. Eles tinham que pedir autorização para fazer qualquer coisa para Roma, pessoal. Eles não tinham nem esse direito. Eles tinham que fazer as coisas, pessoal, de Roma, debaixo da presença de Roma, pessoal, porque eles apostataram, eles desobedeceram a Deus. Uma grande nação sacerdotal se prestando a isso e eles querendo falar para o Messias que eles não eram escravos de ninguém. Veja bem o nível da mentira deles, pessoal. Esse tipo de mentira não subsiste diante de Deus. E o próprio Deus sabia disso, pessoal. Eles eram mentirosos. E a mentira deles, pessoal, era algo absurdo. Chega a ser tenebroso que eles estavam falando para Deus, achando que estavam fazendo a coisa certa. Pessoal, eles nem humildes eram. Eles não eram humildes. Eles não eram humildes, pessoal. Eles não tinham um pingo de humildade. Eles eram presunçosos dizendo que eram filhos de Abraão. E o Messias falou para eles que eles não tinham nada a ver com Abraão, porque ele conheceu Abraão. E Abraão e eles eram seres totalmente
desproporcionais, pessoal, um do outro. Eles se tornaram o oposto de Abraão, pessoal. Estavam mentindo diante de Deus. Tiveram a pachorra de mentir diante do Cordeiro de Deus. Se eles soubessem diante de quem eles estavam, pessoal, eles não seriam, pessoal, eles não teriam dito isso nunca. Deus é 1000 vezes maior do que eles, pessoal. E eles não conheceram Deus. Então eles tentaram mentir diante de Deus, diante da face do Senhor, diante da face do Cordeiro, pessoal. Obviamente que isso não ia prestar. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deus abençoe você, guarda a palavra na tábua do teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Guarda a palavra na mente e no teu coração. Eu te amo em nome de Jesus. Amém.